Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos gravando mais um vídeo que prometemos fazer quando nós postamos o último, que era Deus criou o homem. E, para decepção nossa, só teve 120 visualizações. Isto foi para nós uma surpresa e um desencanto total. Mas vamos ao texto. Mas antes pedir que vocês deem o like, não se esqueçam, o like vai fazer com que a plataforma recomende, vai dizer que o vídeo é bom e não se esqueçam de que nós estamos sendo no Hotmart, 2 livros estão à venda, portanto você terá através do Instagram o acesso ao link em que levará para esses 2 livros da plataforma Hotmart. A jornada arquetípica, onde eu falo da iniciação pelo tarô, completa. Você não tem ideia do que seja, mas poderá ter. Já temos várias pessoas que compraram. E o tarô divinatório, que será colocado hoje. Nós estamos no dia 26 de junho de 2024. Vamos entrar no texto? Vamos. Deus criou os querubins. É parecido, portanto, com o anterior, que era Deus criou o homem. Quando postamos nosso vídeo com título semelhante, Deus criou o homem, supunhamos ter mais visualizações do que meramente 120, mas só teve 120. Evidentemente, este resultado só se explica por 2 raciocínios. Primeiro, ou nossos visualizadores não dão a menor importância ao tema quando se fala sobre Deus. Voltemos à câmera. Então, nós temos aqui 2 livros falando sobre Deus. Um é de André Forçat, Deus Existe e Eu Encontrei. E o outro é o clássico livro em que mostra a capa, onde o triângulo equilátero é o símbolo católico, Illuminati e maçônico de Deus. Então, parece que falar sobre Deus não interessa. Pelo menos, ninguém se incomodou muito. Só tivemos 120 visualizações. Eu esperava que tivesse pelo menos 500 ou mais. 500 ou mais. Então, não sei qual das 2 hipóteses. A segunda hipótese é nossa digressão, que foi longa, quebrou todas as barreiras colocadas entre as ciências naturais ou sobrenaturais. Então, eu fiz uma aventura que começava no Paleolítico e terminava na História Moderna, no Projeto Inteligente. Portanto, varei a história de ponta a ponta, ou seja, de 40 mil anos atrás até hoje, 2024. E eu acho que isso não encontrou na mente das pessoas que viram, isto eu digo com toda humildade, mas parece que essa viagem pela história não encontrou na mente de quem assistiu o vídeo a capacidade de compreender o que foi colocado aqui. Então nós falamos sobre as ciências naturais, vamos voltar de novo para o nosso. Falamos sobre o Paleolítico, portanto, as ciências naturais, lá não tem tigre, mas tem boi, tem bisões, tem a deusa, e falamos sobre as ciências sobrenaturais, que tem na Bíblia, no Zohar e em outros. E fizemos isso com uma determinada, vamos dizer assim, maestria, não querendo me promover, mas sendo fiel à verdade. Porque comecei 40 mil anos atrás e terminei hoje, no ano 2024. Então, parece que a maioria das pessoas que visualizaram não tem condição de acompanhar essa direção histórica que vai de 40 mil anos, passando por todas as fases da história, quebrando assim as barreiras das especialidades. Acho que essa seria a mais viável, porque Deus interessa. Então, acho que a ignorância, no bom sentido, não permitiu as pessoas acompanharem a narrativa que eu fiz. Bem, sem nenhuma vaidade, simplesmente achando que isso é objetivo. Vamos então ao seguinte. Decidimos então, por termos prometido, continuar a série. Nós dizíamos no final, esta série terá uma continuação, esse vídeo terá uma continuação. Mas tomamos outro viés. E por isso, esta gravação que estou fazendo, este vídeo, não terá a mesma
ao mesmo roteiro, não terá o mesmo caminho, né? Não terá o mesmo viés, a mesma direção que fizemos no anterior. Será, portanto, a prometida sequência, mas nós nos desviaremos um pouco da história como estava contada ali. Necessário se faz saber primeiro o que são os querubim. Você sabe? Provavelmente não. A falta de veracidade no tocante a essa figura antropoteromórfica, antropo quer dizer humana, e tero é monstruosa, os faz como uma forma de seres humanos com asas, trajando longas vestes como anjos. Nada mais falso. Então, um homem de 1,80 m, com veste longa branca e com asas. Isso é o comum, a representação comum dos querubins. Nada disso. A ordem recebida por Moisés acaba com essa falsidade, pois diz que ele deve colocar sobre a tampa da Arca da Aliança 2 querubins, deixando claro que ele os vê, pois Deus diz: tenha cuidado de fazer a tenda do deserto do modo como lhe foi mostrado. E aqui vai a imagem que causou a célebre polêmica entre São Boaventura, que foi professor de São Tomás, que coloca no topo da hierarquia o serafim, e o segundo, que coloca os querubim. Então, do serafim não se fala, mas Elifa Levi coloca aqui, ousadamente, o que seria a imagem de um querubim, segundo a concepção dele. No livro do Argumental da Alta Magia, nós vemos a câmera do Argumental da Alta Magia, ele aqui coloca o que seria um querubim. Mas, dessa maneira, não parece que seria a Arca da Aliança. Aqui ele coloca como ele idealizou. E a imagem dele da Arca da Aliança é péssima. Ou seja, ele não tinha a menor ideia do que seria a Arca da Aliança. Então ele faz essa monstruosidade aqui, dizendo que seria a Arca da Aliança. Olha, não daria, a Arca da Aliança era um trono, minha gente. Então não tinha esse arco, né? E os 2 querubins não eram um de costas para o outro, eram um de lado do outro. Ele faz aqui, pisou uma bola feia. Então, por todo o respeito que eu tenho a ele, aqui, o livro dele aqui não mostra nenhuma das figuras, ou seja, espalha mais ignorância ainda sobre o assunto. É o que nós não queremos. Mas, de qualquer maneira, os querubim vão ser o grande assunto. Vão ser mencionados muitas e muitas vezes. Os serafins vão ser mencionados só uma vez, no engano medieval que criou uma ficção chamada Lúcifer, que é a estrela da manhã, a qual se perpetuará até hoje. Então, o serafim do Éden, que desobedeceu a Deus, então é colocado como sendo Lúcifer, que é o diabo, e esse erro até hoje, né, os luciferianos mantêm um diabo com chifre e rabo, preto ou vermelho. Mas fica só nessa imagem. Já os querubins serão amplamente mencionados. São ditos constituírem o trono de Deus. Agora sim, agora nós vamos ver o que seria de fato no livro Grande História Universal. Vamos voltar para a nossa câmera. Aqui está uma belíssima imagem verdadeira do que seria, portanto, um querubim. Aqui nós temos a mais bela imagem que eu conheço do querubim. Aqui nós temos Deus como um ancião, 2 anjinhos pequenos perto dele, e abaixo dele nós temos aqui o leão, o touro, a águia. Onde está a águia, meu Deus do céu? Estou procurando aqui, a águia não estou vendo. É o leão, o touro, a águia e o anjo. Então nós temos que encontrar essas figuras. Terei que encontrar. Não tem nem como. Então aqui, olha, o touro está fácil de ver. O leão está fácil de ver. A águia está aqui. Só se vê o bico dela. E o anjo está aqui. Então nós temos o anjo. Esse é um querubim. Um querube, porque querubim é plural. Um querube. Então aqui está o anjo, aqui está a águia, aqui está o touro, aqui está o leão. E Deus está sobre eles com 2 anjinhos. Claro que Deus não precisa sentar sobre os querubins para voar, mas a imagem é muito bela. E eu decidi então mostrar. Até porque a Bíblia diz que Deus se assenta sobre os querubins.
Então, esta seria a imagem de um querubim. Desculpa, de um querube. O singular é querube. Querubim é plural. Então, assim agora vocês sabem o que é um querube e, portanto, o que são os querubins que estavam sobre a Arca da Aliança. Falta mostrá-los na Arca da Aliança. Vamos continuar o texto. Num episódio que está no Evangelho, Jesus se dirige ao templo no domingo de Ramos, 8 dias antes do domingo da Paixão, da ressurreição. É recebido pela multidão com gritos de júbilo: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. E ele pisa o chão, forrado por folhas de palmeiras e por vestes dos que reconhecem nele o Messias de Israel. Não é o caso dos anciãos. Esses estão na entrada do templo de Jerusalém e vedam a entrada do Messias para o Santo dos Santos, chamado Debir, ou seja, o suntuoso recinto que estava na parte mais final, mais oriental do Templo de Salomão, chamava-se Debir. E a tradução é Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. Pois bem, Jesus deveria ser recebido pelos anciãos, subir os degraus do templo, passar por eles, passar pelo vestíbulo, depois passar pela nave e depois chegar então ao Debir. Então tem o templo é dividido em 3 partes, né? Então era o vestíbulo, a nave e o Santo dos Santos, o Debir. Ele devia fazer isso. E chegando lá, ele sentaria. Sentaria onde? Sentaria numa poltrona confortável, que era o que era, na verdade, a Arca da Aliança, para mostrar a vocês, cuja base era um baú, o arca, de cuja tampa saía um assento anatomicamente perfeito, chamado propiciatório. Então havia 4, em cima da tampa da arca, havia 4 varais, e sobre esses varais um assento, que era chamado propiciatório, que na verdade é mostrado aqui, para mostrar 2 figuras. Uma bem pequenininha, só para estar na revista de Kirchner-Knut, Maçonaria, né? Revista Maçonaria de Kirchner-Knut. Vamos voltar à nossa câmera. Então aqui nós temos 2 imagens. Uma bem pequena, mas bastante exata. Então vamos usar essa imagem, porque ela é correta. Então, a primeira imagem seria, de fato, a Arca da Aliança, e seria essa imagem aqui. Aqui nós temos a Arca da Aliança. O livro é grande, é difícil mostrar, mas vejam, seria isso aqui, minha gente. Então nós temos aqui um baú e um altar, aliás. E aqui nós temos a Arca da Aliança, o baú, e em cima 2 querubins. Mas vejam, está inapropriadamente desenhado, porque nós temos aqui 2 anjos, 2 homens de 1,80 m com asas. E as asas se tocam, tá certo? Mas não é nada disso. A verdade é o seguinte, vou mostrar a segunda figura, grande. Então esse altar não existia, porque a arca era colocada no chão e era diretamente ligada aos querubins. E aqui não tem o propiciatório, que era o lugar onde Jesus botaria o bumbum. E os querubins não eram nessa posição. Então, a imagem mais apropriada está no mesmo livro do Kirchner-Knut, aqui à frente, seria essa aqui. Aqui seria a Arca da Aliança. Então, aqui nós temos, aqui seria o propiciatório, então seria um arco, e nesse arco, então, seria anatomicamente confortável, e aqui estão os 2 querubim, ou cada querube, então toca uma asa na outra asa, e outra asa servindo de respaldar. Ou seja, as costas de Jesus ficariam apoiadas nesta asa aqui. Está muito belo. O autor se preocupa mais com beleza do que com veracidade.
mas a figura nos serve. Então seria isso aqui. A arca teria, portanto, o propiciatório, que seria o assento, depois teria os dois querubins, e Jesus sentaria no propiciatório, as costas se encostariam sobre as asas que estão estendidas, uma tocando na outra. Aqui não mostra bem essas asas, eles colocaram aqui uma simbologia, e essas duas seriam a poltrona, os braços da poltrona. Isso é a imagem mais semelhante que nós encontramos. Vocês não vão encontrar fácil, porque todo mundo deturpa, mas aqui vocês têm uma ideia. Então, era aqui que Jesus deveria sentar. Ele sentando, aí aconteceria um fenômeno notável. Vamos ver o que seria agora. Se ele sentasse nessa poltrona estilizada, entre os querubins, ambos de pé, um à direita e outro à esquerda dele, com as asas à esquerda de um tocando à direita do outro, portanto elas se tocavam assim, formando o recurso. E a asa que estava do lado de cá, ou seja, caída, ele colocaria os braços. Ficaria uma poltrona extremamente confortável, com espaldar, um trono divino, os braços se repousariam sobre as duas asas restantes e que seriam os braços. Então ali está a figura mais adequada. É difícil encontrar a figura exata. Ninguém quer mostrar como é que seria a Arca da Aliança. Ao sentar nesse artefato, que foi construído na tenda no deserto por Bezaleel, o homem-deus redimiria o mundo. Este foi o plano que o Pai Celeste fez. Ele não queria crucificar seu filho. Mas aí não haveria processo, não haveria flagelação, não haveria crucificação, não haveria morte e sepultamento, mas não haveria ressurreição. E aí, sem a ressurreição, diz Paulo, é vã a nossa fé. Portanto, a ressurreição é fundamental. Portanto, Jesus tem que ser recusado pelos anciãos, tem que não ser permitida a entrada dele, ele não poderia sentar na Arca da Aliança, porque ele teria que provar o poder dele sobre a vida e sobre a morte. Por isso, não seria adequada esse viés. Logo, os anciãos, sem querer, fizeram o plano de Deus ser executado. Então, Jesus foi processado, flagelado, crucificado, morto e ressuscitado. Assim, entregando o seu corpo mortal aos seus verdugos, depois ele, morrendo, retomou a vida ao terceiro dia, provando assim que ele é Senhor da vida. Ele disse, eu recebi do Pai um preceito. Assim como o Pai tem a vida em si, deu ao Filho ter a vida em si. Eu a dou e eu a tomo de volta. E ele fez isso. Eu a dou, portanto ele morreu porque deu a vida, e eu a tomo de volta. Agora, é engraçado que muita gente, quando vê o crucificado, por exemplo, a Rosa Cruz, no lugar do crucificado, ele coloca uma rosa. Está inadequado, não serve, viu? Meus amigos da Rosa Cruz, perdoe. Mas aqui, o que nós temos aqui, a verdade é isso aqui, ó. Essa é a verdadeira imagem. Então não adianta botar uma rosa aqui na interseção da cruz, porque esta figura, com o corpo de Jesus Cristo, tem um significado superlativo. É tão importante o crucificado, não é somente a cruz. A cruz é o tal, que é a última letra do alfabeto hebraico, o nosso T latino. Só que não tem, o T latino não tem essa parte aqui de cima. Então é algo bem diferente que os romanos inventaram para punir os criminosos mais perversos. E Jesus veio parar aqui. Essa história, então, vai dar lugar a um capítulo da teologia chamada restaurologia. E não, isso aqui não é nada, como vocês pensam, uma imagem sadomasoquista que mostra um homem sofredor, pregado numa cruz, morto numa cruz, através de sofrimentos atrozes. Não tinha esse paninho, ele está completamente nu. Mas agora eu acho que mostrei a vocês o que é de fato o querubim. Ou não, os querubim.
Então, dou por encerrado assim a nossa digressão, fecho esse vídeo e acredito que aos 20 minutos e 10 segundos nós mostramos e narramos e relatamos tudo o que não fizemos, pelo menos não foi aceito por vocês no vídeo anterior, Deus criou o homem. Agora é Deus criou o querubim, e o querubim vai ser importantíssimo. Seria o trono de Deus, seria o trono de Jesus, e de lá ele redimiria o mundo. Mas assim não haveria ressurreição. Então por isso ele não sentou lá. Agora vamos continuar esse viés e vamos continuar no próximo vídeo. Mas sairemos um pouquinho do terreno religioso e histórico e vamos para o assunto mais atual, que vai ser a Agenda 2030. Então vamos sair completamente, já que vocês não gostaram da religião, já que vocês não querem saber, né, nada sobre Deus, nada sobre nenhum assunto que fala sobre Deus, ou isso, ou então vocês ignoram, né, as ciências naturais e sobrenaturais. Eu tentei fazer um passeio pela história, assim, desprezando-as, estou repetindo já, desprezando as especialidades e tanto falando sobre o mundo natural quanto sobre o mundo sobrenatural. Eu botei aqui uma Bíblia, botei o Zohar, mas tanto faz. Então, acho que foi a ignorância das pessoas, no bom sentido, que não conseguiram acompanhar nosso raciocínio. Não entenderam nada do que estava ali, porque eu fiz vamos dizer, uma direção histórica que poucas pessoas têm na mente. Assim, minha gente, eu peço mais uma vez, se não colocaram um like, coloquem agora, recomendem o vídeo, assistam com carinho, porque nós vamos no próximo vídeo entrar num assunto bem candente, continuando isso, que é a crucificação de Jesus. Ele foi crucificado para que não houvesse o que terminou acontecendo, a Agenda 2030. Será o assunto do nosso próximo vídeo. A ONU fez uma agenda que será cumprida. Nós vamos dar a vocês os 7 pontos, são 17, mas só nos interessa 7. E vamos comentar, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Boa visualização. Terminamos hoje.